Você provavelmente sabe que, atualmente, em Paris, estão acontecendo os Jogos Olímpicos de 2024, mais precisamente no dia 26 de julho de 2024, ocorreu a abertura dos Jogos Olímpicos, e como sempre, parece que cada vez mais os comitês, os governos e as pessoas de poder se esforçam mais e mais para assustar a população com elementos que revelam que certos símbolos são compreendidos apenas por um grupo seleto de pessoas que têm a capacidade de discernimento, tendo em vista que a gigantesca maioria da humanidade está em um sono constante, e o pior que tudo é que desejam não acordar da ignorância. Símbolos como o Cavaleiro da Morte apocalíptico, que tem a pele pálida, montando em um cavalo branco e de aparência que causar susto e agonia, estavam presentes na abertura dos Jogos Olímpicos. A bandeira das Olimpíadas hasteadas por ele estavam de cabeça para baixo. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é uma figura simbólica descrita no livro de Apocalipse, o último do Novo Testamento. Ele aparece em Apocalipse capítulo 6, montado em um cavalo branco, com um arco e uma coroa, e é dito que ele saiu vencendo e para vencer. O cavaleiro é interpretado de várias maneiras, como um símbolo de conquista e vitória, representando poder e autoridade, como uma figura positiva, simbolizando Cristo ou o avanço do Evangelho, ou como uma figura negativa, representando o anticristo ou falsos profetas. Em algumas tradições, ele é visto como um precursor de guerra e conflito, preparando o caminho para os outros cavaleiros que trazem destruição. O cavalo branco pode simbolizar pureza e justiça, mas também pode ser uma imitação usada para enganar as grandes massas de uma falsa paz que assola o globo. Houve também a heresia contra Jesus Cristo e seus apóstolos, quando remontam à última ceia, com transexuais e drags, uma heresia potente se tratando de uma sociedade cada vez mais hedonista. Jesus não pode ser visto como uma figura hedônica, mas sim como um símbolo espiritual do Cristo que habita, ou pelo menos deveria, habitar cada um de nós. O mais curioso e revoltante, de certa forma, é que o surfista brasileiro João Chianca foi barrado de usar a imagem do Cristo Redentor em pranchas durante os Jogos Olímpicos de Paris. Com o título Olimpíadas, surfista brasileiro é proibido de usar pintura do Cristo, a publicação afirma que o Comitê Olímpico Internacional, COI, vetou o uso de imagens religiosas por atletas na competição. A decisão de proibir a pintura da imagem do Cristo Redentor nas pranchas de João Chianca foi interpretada como uma tentativa de restringir a expressão pessoal e a identidade cultural e religiosa do atleta. O uso de símbolos ocultistas não datam de hoje, e sim desde as antiguidades da raça humana, a utilização destes símbolos em eventos sociais de grande escala, como as Olimpíadas, tem sido um tema de crescente interesse e debate. Esses símbolos, muitas vezes imperceptíveis para a maioria leiga, comunicam mensagens específicas a uma minoria que possui o discernimento necessário para compreendê-los. Eles são usados para transmitir conceitos complexos e, muitas vezes, secretos. Exemplos incluem o olho que tudo vê, a pirâmide, o pentagrama e o hexagrama. Esses símbolos são frequentemente associados a sociedades secretas, como a maçonaria, os telemitas, o povo judaico e outras diversas sociedades, e são usados para comunicar ideias de poder, controle e conhecimento oculto. Os símbolos ocultistas são projetados para serem reconhecidos apenas por aqueles que possuem o conhecimento esotérico necessário. Essa comunicação seletiva cria uma camada de exclusividade e mistério, reforçando a ideia de que existe um grupo de elite que detém o verdadeiro poder e conhecimento. Durante eventos como as Olimpíadas, esses símbolos podem ser incorporados em cerimônias de abertura e encerramento, arquitetura dos estádios e até mesmo no design das medalhas. Mesmo sem reconhecimento consciente, a presença desses símbolos pode influenciar subconscientemente o comportamento e as percepções das massas. A mente humana é altamente receptiva a estímulos visuais, e símbolos poderosos podem evocar respostas emocionais e psicológicas sem que a pessoa esteja ciente disso. Por exemplo, o uso repetido de um símbolo como o olho que tudo vê pode instilar uma sensação de vigilância e controle, mesmo que a pessoa não entenda seu significado. A repetição e a exposição contínua a esses símbolos são estratégias eficazes para criar uma sensação de familiaridade e aceitação. Quando um símbolo é repetidamente apresentado em diferentes contextos, como na mídia, em eventos públicos e na arquitetura, ele se torna uma parte familiar do ambiente visual das pessoas. Essa familiaridade
pode levar à aceitação passiva, onde o símbolo é internalizado como uma parte normal e inofensiva da cultura. A familiaridade e a aceitação desses símbolos facilitam o controle social e a manipulação das opiniões públicas. Símbolos ocultistas podem ser usados para criar narrativas que moldam a percepção pública de eventos e ideias. Por exemplo, durante as Olimpíadas, a incorporação de símbolos esotéricos em cerimônias e apresentações pode ser usada para transmitir mensagens de unidade global, poder e controle, reforçando a ideia de uma elite governante. As Olimpíadas são um evento global que atrai a atenção de bilhões de pessoas. A cerimônia de abertura, em particular, é um espetáculo visual que muitas vezes incorpora uma variedade de símbolos e rituais. O conceito de engodo e o sono da ignorância são temas profundamente interligados que abordam a manipulação e o controle social. O engodo refere-se a práticas enganosas usadas para induzir as massas a acreditar em falsidades ou a aceitar uma realidade distorcida. O sono da ignorância descreve um estado de complacência e falta de consciência crítica, onde as pessoas são incapazes de perceber a manipulação a que estão sujeitas. O engodo, em termos sociais, pode ser entendido como uma estratégia deliberada para enganar ou iludir as pessoas, levando-as a aceitar informações falsas ou distorcidas. Essa prática pode ser observada em várias esferas, incluindo política, mídia, publicidade e até mesmo em eventos culturais de grande escala. Governos e partidos políticos frequentemente utilizam propagandas para manipular a opinião pública. Informações são seletivamente apresentadas ou distorcidas para criar uma narrativa favorável, ocultando fatos inconvenientes. A disseminação de notícias falsas é uma forma moderna de engodo. Plataformas de mídia social e veículos de comunicação podem ser usados para espalhar desinformação, influenciando percepções e comportamentos. O sono da ignorância refere-se a um estado de complacência e falta de consciência crítica. As pessoas nesse estado não questionam as informações que recebem e aceitam passivamente a realidade apresentada a elas. Esse fenômeno é facilitado por vários fatores, incluindo a educação deficiente, a sobrecarga de informações e a confiança excessiva em autoridades e instituições. Sistemas educacionais que não incentivam o pensamento crítico e a análise independente contribuem para o sono da ignorância. Sem habilidades para questionar e avaliar informações, as pessoas são mais suscetíveis ao engodo. Na era digital, as pessoas são bombardeadas com uma quantidade avassaladora de informações. A incapacidade de filtrar e analisar criticamente essas informações pode levar à aceitação passiva de falsidades. O engodo e o sono da ignorância estão intimamente ligados. O engodo é eficaz precisamente porque muitas pessoas estão em um estado de sono da ignorância. Sem a capacidade ou a vontade de questionar, as massas aceitam passivamente as narrativas enganosas apresentadas a elas. E tudo isso que nos controla pode ser levado às antiguidades, uma teoria de que o mundo em que vivemos é controlado por uma força que governa apenas o mundo material e que todo o sistema político, social e perene é controlado por um Deus não transcendente, não o Deus perfeito e eterno, mas sim um Deus que controla apenas a última camada de densificação da energia cósmica, ou seja, a carne, corpo ou matéria, na qual estamos agora. Ele é chamado pelos gnósticos de Yaldabaoth, ou o termo mais usado por Platão, como o demiurgo. O conceito do demiurgo é central na cosmologia gnóstica, uma corrente filosófica e religiosa que floresceu nos primeiros séculos da Era Comum. Diferente do Deus transcendente e benevolente das tradições monoteístas, o demiurgo é visto como o criador do mundo material, um ser que aprisiona as almas humanas em uma realidade ilusória e imperfeita. O termo demiurgo deriva do grego demiurgos, e que significa o que trabalha para o público, artífice, operário manual, que também significa artesão ou criador. Na filosofia gnóstica, o demiurgo é responsável pela criação do mundo material, mas é visto como um deus inferior e ignorante, ou até mesmo maligno. Ele acredita ser o único Deus, desconhecendo a existência de um Deus supremo e verdadeiro. O demiurgo é o arquiteto do cosmos físico, um mundo visto pelos gnósticos como uma prisão para as almas divinas. Ele é frequentemente retratado como o ignorante da existência de um Deus superior, agindo com arrogância e impondo sua vontade sobre a criação. Para manter as almas aprisionadas,
o demiurgo utiliza o engano e a manipulação, criando uma realidade ilusória que impede as almas de perceberem sua verdadeira natureza divina. Embora o conceito do demiurgo seja mais explicitamente desenvolvido em textos gnósticos, algumas interpretações sugerem que ele pode ser identificado com figuras do Antigo Testamento, como o Deus criador do Gênesis. No entanto, é nos textos gnósticos, como o Evangelho de Judas e o Apócrifo de João, que encontramos descrições mais detalhadas do demiurgo e sua função. O Evangelho de Judas descreve o demiurgo como um ser que cria o mundo material e aprisiona as almas humanas. No Apócrifo de João, o demiurgo é chamado de Yaldabaoth, um ser arrogante que acredita ser o único Deus. O conceito do demiurgo pode ser visto como uma metáfora poderosa para entender o controle social e os engodos modernos. Assim como o demiurgo cria uma realidade ilusória para enganar e aprisionar as almas, as forças sociais e políticas utilizam diversas estratégias para manipular a percepção das massas. Governos e partidos políticos frequentemente utilizam propaganda e disseminação de notícias falsas para manipular a opinião pública. Informações são seletivamente apresentadas ou distorcidas para criar uma narrativa favorável, ocultando fatos inconvenientes. A mídia desempenha um papel crucial na formação de opiniões e crenças. A concentração de poder midiático em poucas mãos facilita a disseminação de narrativas controladas e a supressão de vozes dissidentes. Eventos de grande escala, como as Olimpíadas, frequentemente incorporam símbolos ocultistas que comunicam mensagens específicas a uma minoria que possui o discernimento necessário para compreendê-los. Esses símbolos podem influenciar subconscientemente o comportamento e as percepções das massas. O sono da ignorância refere-se a um estado de complacência e falta de consciência crítica. As pessoas nesse estado não questionam as informações que recebem e aceitam passivamente a realidade apresentada a elas. Esse fenômeno é facilitado por vários fatores, incluindo a educação deficiente, a sobrecarga de informações e a confiança excessiva em autoridades e instituições. Sistemas educacionais que não incentivam o pensamento crítico e a análise independente contribuem para o sono da ignorância. Na era digital, as pessoas são bombardeadas com uma quantidade avassaladora de informações, dificultando a filtragem e a análise crítica. O demiurgo, como criador de uma realidade ilusória, utiliza o engano para manter as almas aprisionadas, enquanto o sono da ignorância impede que as pessoas percebam essa manipulação. Na sociedade moderna, o controle social e os engodos são facilitados por estratégias de propaganda, desinformação e simbolismo oculto. Para combater esses fenômenos, é essencial promover a educação crítica, incentivar a análise independente e questionar as narrativas apresentadas por autoridades e instituições. Somente através do despertar da consciência crítica podemos resistir ao engodo e buscar a verdadeira libertação, tanto no sentido interno, esotérico e gnóstico, quanto no social. O que pode significar que todo o sistema político, controlado pelo ego dos governantes que poucas vezes realmente almejam o bem-estar de uma população, são controlados por uma força maior que os controla para controlar a grande massa nesse jogo de controle e poder. A única coisa que realmente é ignorada é a própria essência divina e transcendente que há em nós. O que se dá a entender que o bem e o amor são as últimas coisas que realmente são pregadas nos dias de hoje. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like e se inscrever em nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Você também pode ativar o sino de notificação para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Além disso, adoraríamos ouvir sua opinião, então deixe seus comentários abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Seu apoio e participação são muito importantes para nós e nos ajudam a continuar criando conteúdo de qualidade. Obrigado por assistir e até a próxima.